Nossa, eu senti aqui agora. Muito boa noite. Meu nome é Armando Lui. É com muito prazer que estou aqui hoje. A convite dessas criaturas divinas que estão à frente do GELAC, em especial as meninas que me contactaram, Rebeca, Lu. Muito obrigado pelo convite. Esse é um trabalho que eu já desenvolvo há algum tempo, aproximadamente 3 anos e meio, em um centro espírita chamado FEIS, que é Fraternidade Espírita Mancheira. Todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, eu estou lá fazendo essa harmonização antes das ordinárias. É um prazer estar aqui, do fundo do meu coração. Quem quiser conhecer mais de perto esse trabalho, existe um CD chamado Acalanto, que está à venda aqui na livraria do GELAC, e será um prazer para mim fazer companhia a vocês, seja lá o lugar que vocês queiram ir.
da cruz. Inevitável dor, aceite o meu amor e deixa respirar o bem que há em mim. Inesperável dor, me acolhe e me repare, mas tem compaixão, permita-me sonhar meu erro, meu engano, fruto do gesto insano, me ajude a redimir, conceda-me o perdão, cura dos destinos, sinal do sopro divino, escola do saber, a renunciação me faz rever o mundo com o olhar do coração, transforma o meu orgulho na mais fina compreensão, extingue em minha ira o egoísmo e o rancor e faz nascer um novo, por favor. Pai, ensina minha fé, liberta minha alma, enche-me de luz, assume a minha direção, me veste o teu amor e faz de mim teu anjo, preciso te sentir, eu quero ser feliz. Me faz rever o mundo com o olhar do coração, transforma o meu orgulho na mais fina compreensão, extingue em minha ira o egoísmo e o rancor e faz nascer um novo, por favor. Pai, ensina minha fé, liberta minha alma e
O céu, presente e futuro de quem quer amar, a força das palavras de quem vai dizer para amanhecer. O céu é o canto que acolhe pela gratidão, é a escolha mais certa de quem diz um não pra qualquer violência. O céu é a decisão humana que fomenta o bem, é o sim, a gentileza sem olhar a quem tá na consciência. O céu, mais perto do que longe, tá no caminhar, num passo e na coragem da superação, é resiliência. Tá no meu, tá no teu olhar, tá no riso, no choro de aliviar, tá na fé, tá no respirar, tá em todo abraço. O céu é aqui, o céu é aqui, o céu é aqui. Basta permitir que o céu é aqui, o céu é aqui. Basta permitir que o céu é aqui e basta permitir sim que o céu é aqui. Muito obrigado. Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos vivi uma experiência que marcou muito a minha forma de viver o Espiritismo. Venho de uma família de 10 irmãos e um de meus irmãos desapareceu de casa quando ele tinha 20 anos de idade. E meus pais procuraram em todos os cantos dessa cidade, hospitais, delegacias, nas ruas, e não localizavam ele. Um dia, 2 dias, 3 dias. Ele era adicto e isso agravava mais ainda as preocupações sobre o paradeiro dele. Uma semana se passou e ele não aparecia. Eu frequentava uma instituição espírita que fica ali no Pelourinho, no Maciel. Morava em casa de meus pais, ia de ônibus do Campo Grande até a Praça da Sé, em direção ao Centro Espírita, pelo menos 3 vezes na semana. E pelo ônibus eu ficava olhando embaixo das marquises
se ele não estaria ali. Ele nunca desaparecera por tanto tempo. 10 dias se passaram e ele não apareceu. E um sábado, retornando do Instituto Kardecista, eu num ônibus, passando pela Avenida Carlos Gomes em direção ao Campo Grande, eu ficava olhando pela janela, sábado à tarde, se ele não estaria deitado embaixo de uma dessas marquises, embaixo de um papelão, de um cobertor. E a certa altura da viagem de ônibus, eu notei alguém deitado no chão que se parecia com ele. Eu me levantei para puxar o sinal de parada e pensei assim: é meu irmão. O ônibus parou. Quando eu ia descer, olhei mais detidamente, não era meu irmão. Esta experiência, esta afirmação me deixou em crise. Eu entrei em crise por causa disso. E vou explicar por quê. Meu irmão apareceu dias depois, maltrapilho, doente, como até hoje ele é doente. Mas eu entrei em crise porque espírita, estudante do Evangelho, estudante dos conceitos doutrinários, olhando para um mendigo na calçada, eu disse: ele não é meu irmão. Eu vi ali que eu era alguém que aprendia conceitos, entendia os conceitos, vivia procurando melhorar meu comportamento, mas faltava algo de essencial, que era o sentimento daquilo que era aprendido. E se você não sente a vida, ela não terá sentido. A vida precisa ser sentida. Então eu entrei em crise. Tinha 20 e poucos anos. Hoje tenho 62. E vi o quanto foi importante eu ter experimentado aquela crise que mexeu com todos os meus conceitos. Fiz algo que absurdamente parecia exceção. Eu comecei a negar a mim mesmo, minhas crenças. E foi algo muito bom. É algo muito bom quando você consegue negar uma crença. Parece paradoxal dizer isso, mas é importante você negar a crença para buscar o sentimento de que aquilo é real. Se você me pergunta hoje se eu acredito em Deus, eu vou dizer muito tranquilamente: não. Claro que não. Vocês vão ficar chocados. Como um espírita pode dizer que não acredita em Deus? Da mesma maneira, se eu perguntasse a vocês se vocês acreditam que essas luzes estão acesas, vocês não deveriam responder: acreditamos. Vocês deveriam dizer: eu sei. Até mesmo eu sinto que estão acesas. Então, eu respondo da mesma maneira: eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. É um sentimento,
não é uma crença, porque a crença é dúvida, é possibilidade, e o sentimento não se traduz. Não se traduz. Aquela crise, então, me fez buscar algo muito mais profundo quando se tratava de espiritual. Quando se tratava de conceitos, de fé, de amor, de Deus, de Jesus. Eu comecei a fazer palestras nos centros espíritas aos 21 anos. Era bem novinho. Eu evitava falar de Jesus. Evitava. E evitei durante um bom tempo, porque eu não aceitava o Jesus que era vendido, que era falado. Eu não aceitava acreditar num mito, num semideus, num salvador. Eu não queria isso. À minha época, meus amigos de juventude espírita questionavam, como eu, o formato em que era apresentado o Evangelho, como se fosse algo que devesse ser aceito sumariamente como ensinado. A minha juventude era uma juventude que queria algo mais profundo, não apenas os porquês das coisas, mas o para quê das coisas. Então, não aceitávamos, eu também, principalmente eu, não aceitava o Jesus Salvador. Eu queria saber quem era a pessoa, quem era o judeu, quem era aquele ser humano. Me interessava o ser humano, não o mito que foi pregado, ensinado e que tem um viés divinizado. E esse viés provocava o surgimento de adeptos pouco esclarecidos, subservientes, temerosos, que mesmo sendo espíritas queriam salvação, um lugar melhor no mundo espiritual. E nós queríamos algo mais profundo, mais verdadeiro, mais sentido. Então, não falava de Jesus. Eu queria conhecer primeiro. As pessoas da minha época, não, os jovens, os mais velhos, perguntavam a Jesus o que ele queria que a pessoa fizesse. Perguntava a Deus: o que você quer de mim? O que você quer que eu faça? E nós não. Nós perguntávamos: quem é você, Jesus? Quem é você? Não com a arrogância de quem se sente superior, não. Mas para estabelecer uma relação verdadeira. Porque você só conhece uma pessoa quando você tira o mito, as projeções. É difícil uma pessoa deixar de enxergar a pessoa na mãe, porque terá sempre o viés de enxergar a mãe e não a pessoa. É difícil enxergar a pessoa quando você estabelece um rótulo. Na minha época de juventude, não acreditávamos nos espíritos. Não naqueles espíritos que se pregavam como seres à parte da criação. Nós acreditávamos que são pessoas. São pessoas.
são seres humanos, não são divindades. São pessoas que, quando encarnadas, tiveram suas dificuldades, seus conflitos, e desencarnados continuam com dificuldades e conflitos. Íamos para as reuniões mediúnicas, jovens, em vez de tratar os espíritos como divindades, a gente falava assim: e aí, como é que você vai? Como está? Está fazendo o quê? Quem é você? Onde vive? Onde mora? Se vinha alguém querendo dar uma lição, a gente ouvia, procurava entender, mas não seguia como se fosse um mantra a ser assimilado e seguido sem nenhum critério. Bom, por aí vocês estão vendo que a figura de Jesus precisou ser conhecida. Começamos a pesquisar, poucas referências, pouco se conhece da história daquele judeu. Jesus não era cristão, Jesus era judeu. Pouco se conhece. O Jesus que se conhece é o Cristo, e nós queríamos conhecer Jesus, o judeu. Estabelecemos uma diferença: Jesus de um lado, o Cristo do outro. O Cristo é o mito criado. Jesus é a pessoa. A gente queria conhecer a pessoa. A referência é o Evangelho. Escolhemos o Evangelho de Mateus para essa pesquisa, porque João, o evangelista, era jovem, era menino. Não tinha 18 anos quando andava com Jesus. Não tinha discernimento. Lucas não conheceu Jesus. Paulo não conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus. Mateus conheceu e era adulto. Então escolhemos o Evangelho de Mateus. Vamos conhecer Jesus por ali. E encontramos uma pessoa extremamente irreverente. Extremamente irreverente. Mas um indivíduo com um senso de propósito fantástico. Senso de propósito. Aquele judeu tinha um propósito. Ele não dava ponto sem nó. Ele não brincava. Ele tinha objetivos muito bem definidos. Muito bem definidos. E nos interessava esse indivíduo que poderia servir de modelo. Não Jesus que a gente se ajoelhasse e pedisse: por favor, me cure. Não, esse nós não queríamos, porque nos transformaria em clientes. Seria um clientelismo, uma fragilização da pessoa. A gente queria um Jesus que colocasse a gente de pé e dissesse assim: ó, é por aqui. Olha como eu faço, veja se você consegue do seu modo fazer. Então nós encontramos um judeu com propósitos. Descobrimos no Evangelho de Mateus que o tema do Evangelho é pouco conhecido até hoje. Para vocês aqui, qual é o ponto central do Evangelho? Qual é o ponto central? O que Jesus mais falou? O que ele mais pregou? Não foi. Esse daí foi o Cristo, não foi Jesus. Jesus não pregou o amor. Por que ele não fez isso? Porque o amor foi pregado pelos judeus há muito tempo atrás. Amar ao próximo como a si mesmo não é de Jesus. Não foi ele que disse isso. Se você pegar o Evangelho, ele só falou no amor 6 vezes. Só 6 vezes. A palavra amor, só 6 vezes. Que tal? Ponto central. O que Jesus mais falou? Qual foi a primeira frase que ele disse? Alguém sabe? Não
foi o perdão. Não foi a caridade. Por que não sabemos? Porque nós adoramos o Cristo e não conhecemos Jesus. Ele falou mais de 50 vezes o tema central em quase todas as pregações dele. E ele começou com uma frase. Qual foi a primeira frase que Jesus disse? Alguém lembra? O pessoal que estuda o Evangelho. Estuda. Pois é. Não. Jesus disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi o termo mais empregado por Jesus. Reino dos céus, reino dos céus, reino de Deus. Era o reino. O reino. E vocês vão ver quanto de amor existe nisso, mas você olha de outra maneira. O ponto central da fala de Jesus, ele veio apresentar o reino dos céus. E vocês vão entender o que é esse reino. Similarmente, qual é o ponto central do Espiritismo? Sobre o que se apoia o Espiritismo? Alguém podia me dizer? Não é a caridade? Claro que não. Reencarnação não é. Não é o perdão. O pessoal que estuda Espiritismo, estuda assim, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda. O ponto central é esse: existência do Espírito e sua imortalidade. Esse é o ponto central do Espiritismo. Sem isso, não tem Espiritismo. O mais vem em consequência disso. Sem o reino dos céus, não tem cristianismo. Reino dos céus. Estudamos então o Evangelho de Mateus e descobrimos que Jesus falava do reino dos céus. Do reino dos céus. Então nós partimos para a seguinte condição: ao invés de procurar acreditar na existência dos espíritos, ao invés de querer provar que os espíritos falam através de nós, movimentam objetos, promovem curas, em lugar disso, nós, jovens adolescentes da década de 70 do século passado, decidimos levar a sério a condição de que sou um espírito imortal. Eu sou. Começa por aí. Ao invés de ficar buscando provar e acreditar, eu sou. Eu sou imortal, eu reencarno, eu posso dar uma mensagem, eu posso promover uma cura. Eu sou o espírito que antes eu pensava que eu deveria acreditar que existe. Eu sou, você é. Então, vamos sair da condição de crentes para conscientes da condição de espírito imortal. Bom, se eu sou espírito imortal, por que tenho que ficar com medo da morte? Por quê? Se eu sou espírito imortal. Naquela época, já sabíamos que a morte não é uma tragédia. Não é. Não é uma tragédia. Ah, fulano morreu. Que bom. Que bom, voltou. Voltou, eu vou voltar também. O Evangelho trazia isso muito claro. Jesus colocou uma parábola que diz assim: o reino dos céus
Próxima vez que vocês lerem o Evangelho, procure ficar atento a isso. Ele fala do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Olha a parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Um certo homem encontra esse tesouro, enterra-o, com alegria vai, vende tudo que tem e compra o campo. Jesus disse isso. Não foi o Cristo, foi Jesus, a pessoa, o ser humano irreverente, disse isso. Jesus era tão irreverente que na hora de ampliar as suas ideias, ele não convidou um crente, ele não convidou um apóstolo, ele convidou um assassino. Que tal? Você convidaria um assassino para dar seguimento à sua doutrina? Ele convidou. Não convidou Tiago, nem Pedro, ninguém que rezava lá. Ele foi buscar um sujeito que apedrejava e matava os cristãos. Chamou. Como é que ele chamou? Passou a mão na cabeça, vem cá, meu filho? Não, ele derrubou do cavalo e cegou. Olha, Jesus. Ele não foi lá conversar, meu filho, eu quero que você venha me ajudar, se converta. Não, ele derrubou do cavalo. Deu uma lição logo. Caia. Ainda deixou cego. Que tal? Vocês acham que o Cristo faria isso? Não, mas Jesus fez. A pessoa. Por quê? Porque ele queria que alguém com sangue nos olhos levasse o reino dos céus e não alguém acomodado e precisando de salvação, querendo que se curar, querendo resolver os conflitos que cabe ao próprio indivíduo resolver e não pedir aos espíritos. Por que você não resolve? Você é um espírito. Por que você fica pedindo aos espíritos que resolvam as coisas para você? Se você é um espírito, se você é imortal. Então, esse indivíduo chamado Jesus, esse judeu, agia propositadamente, isto é, com senso de propósito. O reino dos céus, a preocupação dele era o reino dos céus. Era alguém que, se você errasse, ele não estava nem aí para você errar. Nem aí. Que tal? O Cristo não. O Cristo julga o que é certo e o que é errado. Jesus não. A mulher lá, vem cá, alguém te condenou? Onde é que estão aqueles que te condenaram? Então não sou eu que vou lhe condenar. Vai, não faça mais. Acabou, não tem karma. Causalidade é apenas uma particularidade, não é uma lei. Então, só não. Isso nós começamos a vivenciar lá atrás, para entender o Evangelho como um guia capaz de levar a gente a aprender o que é o amor. Porque confunde-se. O reino dos céus é como um tesouro oculto no campo. O que é o reino dos céus? Se ele diz que é um tesouro oculto no campo, um tesouro é uma coisa valiosa, extremamente valiosa um tesouro. Se você acha um tesouro, é uma coisa muito valiosa. Então, o reino dos céus é algo valioso, caro, riquíssimo. Mas você não sabe ainda o que é, porque se pensava que o reino era depois da morte. O reino dos céus, o reino do além. Tem muita gente que quer um além maravilhoso. Maravilhoso.
E tem outros que pensam que no além tem umbral. Não entenderam. Que o estado de espírito dita a condição física e não a condição física que dita o estado de espírito. Outro dia alguém me perguntou, depois que você desencarnar, você vai para onde? A mim pouco importa para onde eu vou. Se vou para um lugar bonito, feio, quem vai sou eu. Eu que vou estar lá. Não é o lugar que vai me fazer. Não é o lugar que vai me fazer. Eu vou fazer o lugar. Se estiver sujo, eu vou limpar. Se estiver escuro, eu vou acender uma vela, uma luz, alguma coisa. Se estiver triste, eu vou botar um trio elétrico, uma coisa assim para ligar. Se tiver todo mundo de branco, eu vou reclamar. Por que não vermelho, azul, amarelo, cor de rosa? Tem que ser todo mundo de branco. Não está vendo que isso não tem sentido? Atenta contra a liberdade criativa do ser, do espírito. Então não importa para onde eu vou. Importa. Colônia não existe mais, porque não há mais império. Tem cidades, colônias não existem mais. Isso era o tempo que tinha. O imperialismo tinha colônias. Hoje não são colônias, são cidades, são aglomerações de espíritos, são pessoas que vivem os seus dramas, as suas buscas, né? Então, o reino é um lugar caro, é um lugar permanente, está oculto, portanto você não vai encontrar em qualquer lugar. E se você diz assim, está dentro de você, dentro e fora, é só uma questão de geografia, porque é preciso você dizer o que é dentro. O que é dentro de você? Como entender esse reino? Como entender? É um tesouro oculto no campo. Portanto, não está em cima da mesa, não está embaixo da cadeira, não está no teto, não está no canto. Ele está. É oculto, ele está. Está em qualquer lugar. É no campo, não é dentro de uma gaveta. Está em algo muito grande, muito amplo. Um certo homem, traduza homem como pessoa, porque o Evangelho ou a Bíblia, tanto faz, foi escrito por homens, não foi escrito por mulher. Mulher nunca fez nascer uma religião. Toda religião é nascida de homem. Não há nenhuma religião feita por mulher. Porque se a mulher fizesse uma religião, seria uma maravilha. Não teria essas regras, essas normas que todo mundo tem que seguir, fica com medo de errar e ser castigado. A mulher não castiga, a mulher acolhe. Por isso que não tem religião nascida de mulher. Religião é paterna, é masculina. Então, um certo homem quer dizer uma certa pessoa. Certa porque não é qualquer um que vai achar o reino dos céus. É preciso que você esteja num determinado estado de espírito para entender o que é o reino. E o estado de espírito se chama amorosidade. Amorosidade é diferente de amor. Amorosidade é o desejo de conexão com o outro, de contato, de proximidade, de identidade. Amorosidade. Esse desejo amoroso permite que você encontre esse reino. Um certo homem quer dizer uma certa pessoa, um estado pessoal. Vai e vende tudo que tem. Esconde, porque você não consegue mostrar ao outro. Você não consegue emprestar, você não consegue dar. A consciência de ser espírito imortal, você não dá a ninguém. Ou você sente, ou você não sente. Você não vai conseguir passar isso para outra pessoa.
A fé você pode até convencer o outro, mas a fé claudica, a fé nos deixa inseguros. A consciência de ser espírito imortal, não deixa. Há 3 anos atrás, agora em novembro vão fazer 3 anos, eu tive um AVC. Alguém sabe o que é um AVC? Não sabe, só sabe quem sentiu. Alguém já sentiu AVC? Eu já senti. Paralisou metade do meu corpo. Metade. Uma experiência maravilhosa. Fantástica. Porque como espírito imortal, eu via o corpo, eu com dificuldade de mexer a mão, o pé, a voz não saía. Eu disse, eu estou desencarnando. E é uma sensação gostosa. Sensação gostosa. Passei alguns dias no UTI. Adorei ficar na UTI, porque eu experimentei ser cuidado. Né? Ser cuidado. Sempre cuidei das pessoas. E há 3 anos atrás eu fui cuidado. Queria mexer o braço, não mexia nada, a perna, e eu ali naquela UTI, os médicos me observando. As 48 horas são fundamentais, porque ele pode desencarnar, pode ter. E eu ali esperando como é que seria do outro lado, deveria ser muito bom, né? Voltar, como quem volta de uma viagem. Sabe por que era assim, ou é assim? Porque eu sou espírito. Antes de ser espírita, eu sou espírito. Isso é fundamental. Isso nos traz uma tranquilidade enorme. Isto é o reino dos céus. É a consciência de ser espírito imortal. Não sei por que os movimentos foram voltando. Depois de 3 meses de fisioterapia, os movimentos foram voltando. Eu tenho até saudade daquela época, né? Eu sou psicólogo. E psicólogo tem o hábito de querer entender a mente humana. E eu um dia atendi um homem de 73 anos, espírita. E ele chegou para mim e disse, Adenauer, eu vim a você porque eu descobri que eu estou com câncer. E vou morrer e estou com medo. Criatura, você vai morrer, que coisa boa. Precisa voltar. Adenauer, não brinque, eu não estou brincando. Você não é espírita? Você não é espírita. Sabe o que é isso? É o crente espírita. Acredita nas coisas, mas não vive. A outra chegou no meu consultório, 48 anos. Magrinha. Bem magrinha. Feinha. Ela chegou andando com dificuldade na minha sala, carregava uma bolsa a tiracolo, sentou-se no sofá da minha sala com dificuldade e disse assim, eu só vim aqui porque minha mãe me obrigou. Eu sou colostomizada, tenho uma bolsa aqui na barriga. E essa outra bolsa aqui, olha aqui nas minhas costas, saía um tubo bem fino aqui do rim. Ela já não tinha mais bexiga. Tenho 8 tumores na região pélvica. Os médicos me deram 6 meses de vida.
há 2 meses atrás. Ela começou magra, anêmica, mas eu sou espírita. Há 8 anos atrás eu tive um câncer de ovário. Me tratei, fiz quimioterapia, me curei. Depois de 5 anos, há 2 anos e meio atrás, apareceu um outro câncer. Aquele eu fiquei curado do ovário, mas agora apareceram tumores, 8 tumores na minha região pélvica. Mas, Adela, eu estou tranquila. Eu disse, mas se você está tranquila, por que sua mãe quer que eu lhe atenda? Então ela disse, você tem alguma coisa a me dizer. Só me fale mais de você. Ela disse, olha, depois do câncer eu mudei. Eu sou uma pessoa diferente. Eu comemoro meus aniversários nos orfanatos. Eu dou presente às pessoas. Eu sou uma pessoa muito alegre. Eu disse, mas então o que você está fazendo aqui? Por que sua mãe quer que eu lhe atenda? Não sei. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, os médicos lhe deram 2 meses de vida, nós estamos em agosto, era agosto naquela época também. 6, 2 meses já tinha vivido, faltava 4. Agosto, setembro, outubro, novembro. Aí eu fiz as contas e disse assim para ela, vamos fazer o seguinte, por que você não morre agora em setembro? Vou morrer antes, setembro é primavera. Que tal? Eu lhe ajudo a desencarnar de novo. Ela fechou a cara para mim. Como assim? Eu vim aqui pensando que você iria me dar palavra de estímulo. Você me fala em morrer? Eu não volto mais aqui. Se levantou com dificuldade e saiu. Do lado de fora estava a mãe dela, o pai, o marido, um dos filhos. Tá bom. Semana seguinte, quem aparece? Ela. A mãe. Mãe é mãe. Obrigou. Vá. Aí ela entrou na minha sala, zangada. E disse, olha, você sabe por que eu lhe propus morrer antes? Porque você é uma pessoa muito má. Você pensa que doença transforma? Doença faz a gente barganhar. Não transforma. O que transforma é a vivência, não é a doença. Na doença todo mundo fica bonzinho. Isso não é transformação. Isso é máscara. Uma pessoa doente, está todo mundo bem. Quem disse que isso é transformação? Transformação é a vivência real, sem precisar de nenhuma doença. Você precisa barganhar com Deus. Doença não transforma. Doença é um sistema para equilibrar algo que está desequilibrado. Então, veja como você é uma pessoa má. Todo mundo lá fora fica chorando porque você vai morrer. As pessoas evitam chorar na frente de você porque acham você uma pessoa muito boa para morrer. Como se bondade fosse critério de estar no corpo físico. Não é critério. Ser bom ou ser mal raramente atinge o corpo. Atinge a mente, a consciência, o perispírito. Muito raramente vai para o corpo. Se aquilo que a gente acredita fosse para o corpo, ou se realizasse no estádio de futebol, onde a maior torcida sempre ganharia o jogo, todo mundo ali torcendo, não tem influência nenhuma. Não é o que você acredita que transforma, não é o que você pensa que transforma, é o que você sente e vive. Isso é transformador. Aí você deveria fazer diferente na encarnação. Você vai desencarnar, não vai? Em novembro? Eu lhe proponho setembro. Você desencarnar, você não é espírita? Volte antes. Deixe de fazer sofrer essas pessoas. Por que prolongar isso? Deixe de fazer sofrer os outros.
Retorne. Não, eu não quero voltar. Eu não quero desencarnar. Eu quero viver. Ah, você quer viver? Então volte a trabalhar. Como eu volto a trabalhar assim? A cada 15 dias eu tenho que me internar para receber hemoglobina, sangue. Como? Volte a trabalhar. Você não é professora? Volte a ensinar. Professora de curso de colégio privado. Volte a ensinar. Ninguém vai me empregar. Abra um cursinho, aluga uma sala. Você não era professora de português? Abra uma sala e bote lá, ensina-se português. Bote no jornal. Você não quer viver? Pode trabalhar. Você está usando a doença. Volte a trabalhar. Encurtando a história, viveu mais 3 anos e meio. Esta pessoa viveu mais 3 anos e meio. Vésperas de desencarnar, fui ao hospital vê-la numa das transfusões de sangue. Aí ela disse: Adenal, eu acho que agora eu estou indo embora. Mas agora você está pronta para ir. Está pronta para ir. Pode voltar. Quando você voltar, eu gosto quando meus amigos desencarnam. A melhor coisa é você querer que seus amigos desencarnem. Os inimigos não deixam os inimigos aqui. Porque os amigos desencarnam, quando você desencarnar, está todo mundo lá esperando. Não é? Então eu disse para ela: eu gosto quando meus amigos desencarnam. Então, fulana, me aguarde, a gente vai se encontrar. Vamos dar belas risadas das nossas conversas semanais no meu consultório. Isso uma quinta-feira, nós para a Aliança, ela lá já quase para ser entubada. Eu só não queira ser entubada, não. Deixa o corpo morrer, vai descansar, vai embora. E ela já com 50 e poucos anos foi embora. 2 dias depois, embora. O espírito é livre. Agora você vai ter que voltar para preparar uma encarnação que você não fique barganhando doença, vitimizando-se. A maioria se vitimiza. O reino dos céus é a propriedade da condição de ser espírito. Você é proprietário disso. Você é seu problema, você é sua solução. Não tem que se escorar em ninguém ou estar pedindo a todo momento: por favor, me ajude. Ao Cristo. Porque Jesus não tinha apego a nada nem a ninguém. Não tinha. Irreverente, brincalhão. Jesus comia bastante. Era comilão. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Não é interpretação minha, não. Está escrito. E outra coisa, gostava de ser acarinhado. Gostava que as pessoas... A mulher foi untar ele com óleo, fazer uma massagem nos pés. Pode continuar. Claro. Isso é bom. Quem não gosta? Jesus. Mas você não admite que o Cristo era assim. Jesus não sabia tudo. O Cristo que vocês acreditam sabia, mas Jesus não. Jesus queria saber o que achavam dele. E cá, o que estão dizendo aí de mim? Ele precisava saber. Ele se interessava no que as pessoas pensavam dele, para ver se a imagem dele era adequada aos propósitos dele. Jesus. O reino dos céus é a condição de ser espírito imortal. É uma condição diferente. É para isso que o Espiritismo veio. O perdão passa a ter sentido quando você entende que não perdoar significa não crescer. Só cresce quem sabe perdoar. Só se desenvolve quem sabe perdoar.
E perdoar é um processo, não é um ato instantâneo, é um processo, tem etapas. Requer amadurecimento da alma. Não é assim, eu perdoo, eu esqueço. Ninguém é máquina. Vamos entender os sentimentos, legitimar o sentimento, ter empatia. Tudo isso está no Evangelho. Quando chega no amor, Jesus disse uma coisa que os judeus antigos não disseram. Não disseram. E ele disse diferente sobre o amor. Alguém sabe uma coisa diferente que ele falou sobre o amor? Sabe, estão esquecidos, eu vou lembrar. Antes disso, Jesus ia andando com os apóstolos, né? E Jesus não aceitava mulher na companhia dele. Sabiam disso? O judeu, machista. O judeu era machista. Mas teve uma mulher que deu uma lição dele. Alguém se lembra? Nada de Maria Madalena. Uma mulher cirofenícia. Sabe o que é uma mulher cirofenícia? É uma mulher não judia. Ela foi atrás dele, procurar ele. O que eu estou dizendo está escrito no Evangelho de Mateus. Não é isso que eu estou inventando, não. Está lá escrito. Uma mulher cirofenícia. Procurei. Mulher cirofenícia. Ela procurava Jesus, queria conversar com Jesus, mas os apóstolos não deixavam. Não deixavam. E ela gritava: eu quero falar com você. Ele não estava nem aí. Não dava atenção. Pensa que ele atendia todo mundo? Não atendia todo mundo. O Cristo de vocês atendia todo mundo, mas Jesus não. Jesus. Pois essa mulher deu uma lição nele. Sabe que mulher, quando quer uma coisa, saia de baixo. Pois ela tanto foi atrás dele, que ele ia na frente, ela procurou cercar para encontrar com ele, ele não deixou, não quis, até que ela disse: Senhor, se um pai dá comida aos filhos e os farelos caem no chão, os porcos não comem? Vocês podem não entender o significado disso, mas ele entendeu e disse: mulher, eu só vim para os judeus, não vim para você. E a gente pensa que Jesus veio falar para todo mundo, só para os judeus. Ele disse: o Cristo não, o Cristo foi para todo mundo, mas Jesus só veio para os judeus. Ela era cirofenícia, ele disse: não, eu não vim para você, não vou lhe atender. Quando ela disse isso, ele disse: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé? Não, grande é a tua sabedoria, deveria ter dito ele. Sabe por quê? A parábola que ela disse para ele é: se um pai dá comida aos filhos e os farelos caem no chão, os porcos não comem, é como dissesse: eu sou o porco. Os filhos de Israel são os judeus, então me dê migalhas. Aí ele conversou com ela, porque ela deu uma lição dele. Esse era Jesus, um ser humano. Um ser humano. Pois bem, este ser humano chamado Jesus disse algo sobre o amor que nunca tinha sido dito. E aí vocês vão entender por que o Evangelho é terapia do amor. O que Jesus disse sobre o amor que nunca tinha sido dito? Não digo que amai a Deus sobre todas as coisas, após a si mesmo, porque isso está no Antigo Testamento. Buda já falava do amor antes de Jesus. Foi Jesus que trouxe o amor, não, o amor já era conhecido. Mas ele trouxe uma coisa sobre o amor que ninguém nunca tinha dito. Alguém lembra? Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém aqui estuda o Evangelho? Hein? Cadê?
Pessoal que é espírita, sente espírita, né? Espírita. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha pensado nisso. E ele disse isso. O que é amai os vossos inimigos? O que é isto? Vocês têm ideia do que é isso? Isso é uma parábola. Allan Kardec até explica que não se pode ter amor ao inimigo como se tem um amigo. Porque Jesus disse, amai os vossos inimigos. Por acaso alguém aqui ama o inimigo? Ninguém ama o inimigo. Mas isso tem um sentido. Se você tem consciência de que você é um espírito imortal, você vai entender o que é amor ao inimigo. Sabe o que é amor ao inimigo? Você dorme com ele todo dia e não é seu marido. Você dorme com ele todo dia e não é sua mulher. Não é o colchão. É você mesmo. Eu sou psicólogo há 24 anos. 23 anos. Eu atendo pessoas em consultório, mas atendo pessoas no centro espírita desde jovem, desde os 21 anos eu atendo pessoas no centro. E vejo que tudo que eu ouço das pessoas, todas as mazelas, todas as dificuldades, todo o mal que as pessoas fazem, eu vejo e sei que eu também sou capaz. Se vocês me perguntarem, Adriana, você é capaz de matar? Sou. Eu não mato. Você é capaz de roubar? Sou, sim. Eu não roubo. Todo o mal que um ser humano é capaz de praticar, eu também sou. Esse sou eu. Eu aprendi a amar esse inimigo, esta pessoa que eu sou. Porque quando você não teme o mal, quando você reconhece que todo o mal está em você, você entende o outro, você aceita o outro, você não julga o outro, porque você sabe que está em você. Se você acha que não está em você, você vai julgar o outro, você vai enxergar o outro. A terapia do amor é a capacidade de perceber o mal em você. E não sai de você. Não sai. É seu. É meu. Você acha que você é capaz de me fazer mal? Não é. Porque o mal que vem a mim me pertence. É o meu. É o meu. O mal que você faz a alguém é seu, é a você que você está fazendo, não é o outro. O outro passa por isso por merecimento. Amai os vossos inimigos ame a pessoa que você é, boa e ruim. Comece a entender que você é uma pessoa má, tanto quanto é uma pessoa boa. São meros julgamentos das experiências vividas pelo Espírito. Não existe na contabilidade divina esse julgamento, eu fiz mais bem do que mal. Não existe isso. O Espírito evolui pela integração de habilidades. Então, pelo que ele faz, se fosse assim, o homem mais rico do mundo, que faz muita coisa boa, é o ser mais evoluído do planeta. Evolução não é o bem que se faz, evolução é o que se é. É o que você é, não o que você faz. Porque o que você faz pertence à vida, pertence à sociedade. Se você constrói uma escola, que bom que você construiu a escola, deu educação à sociedade, às pessoas. Agora, você é uma pessoa educada? Essa é a questão. É o que você é, não é o que você faz. Não é. Esse é o reino dos céus. Essa é a vivência de ser espírito imortal. Esse é o amor ao inimigo. É não temer o mal e achar que ele está
em você, porque você é capaz de, ou alguém acha que não é capaz de cometer os mesmos equívocos que qualquer ser humano comete. Olha como os espíritos faziam no passado. Espírito mais evoluído, reencarnava, ia para onde? Ia para a igreja, ia ser padre, freira, como se isso fosse evolução. Como assim evolução? Quer dizer que uma freira ou um padre é mais evoluído do que um pai de família ou uma mãe de família? Como assim a evolução se mede pela devoção a um Deus? Não. O conceito de evolução é outro. Baseando-me no Evangelho, o conceito de evolução é: o mais evoluído tem mais habilidades conquistadas nas experiências reencarnatórias, e não por estar numa igreja rezando ou num centro espírita fazendo caridade. Ótimo fazer caridade, pode continuar fazendo até o dia que você deixar de fazer caridade por preceito e se tornar uma pessoa bondosa. Porque você vai fazer caridade porque você é bondoso e não porque é um preceito religioso. Fazer caridade é bom, pode fazer, vai fazer bem aos outros. Agora, a você, a caridade que você faz só lhe faz bem se você integrar a capacidade de ser bom, de se tornar uma pessoa boa. Isso é integração de habilidade. Não é o que você faz, portanto, é o que você é. É aquilo que você já integrou. Esse é o reino dos céus. É o que você integrou. Portanto, quando lhe aparecer um espírito superior, perceba que ele é superior, como eu aqui estou superior a vocês. Por quê? Eu estou em cima de um tablado. Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano. Porque quem está do outro lado também é um ser humano. Quando reencarna, qual é a diferença? Quem aqui sabe quem é mais evoluído? Você tem que pegar 20 encarnações, porque uma encarnação só não é suficiente. Quais são as habilidades que o Espírito integrou? Eu quero ver você, que foi padre em várias encarnações, reencarnar bonito, rico, morando em Ipanema. Quero ver. Vai fazer o quê? Vai ver como. Eu me lembro de um espírito que encarnado eu conheci, embora não tive convivência, mas conheci, e para mim tinha uma alta habilidade de lidar com o espiritual, chamado Chico Xavier. Numa entrevista dele, o repórter perguntou: Chico, o que é que você quer ser na próxima encarnação? Alguém adivinha a resposta? Alguém adivinha a resposta que ele deu? Só que ele disse: eu quero ter uma família. Porque ele sabe que a convivência em família é algo extremamente transformador. Pode psicografar livros, pode fazer palestras bonitas, não vai viver em família. Vai dormir com a costela do lado, vai acordar com um bafo quente do outro nas costas, vai pagar a escola de menino, vai. A vida é transformadora quando ela é vivida, não é quando ela é acreditada. Eu acredito. Acredito nos espíritos. Bonito, muito bonito, você é um espírito. Grande coisa acreditar que os espíritos interferem na minha vida também, você interfere na vida deles. Sim. Afinal, eu acho que tem um espírito lá em casa. Grande coisa, só que está cheio de espírito. Vem pra cá, você vem no carro, pensando que está sozinho, sozinha, tem meia dúzia de pegando carona com você. Vai pra casa, vai dormir. Está ali pensando que está sozinho. Tem um cara de gente em casa. Você vai ver, hoje mesmo.
Quando a pessoa vai para o centro, vem com um, leva 10. Eu vou de ver que cara só. O Evangelho. O Evangelho é um roteiro, é um guia. Se você destituir-se do lugar de crente para se tornar uma pessoa consciente da condição de ser espírito, você vai ver lições belíssimas que Jesus deu. Lições belíssimas. Um senso de oportunidade fantástico, né? Uma irreverência. Atitudes humanas. Porque antes de você se espiritualizar, você deve se humanizar. Como uma pessoa pode chegar aqui, pregar, ler e chegar em casa e ser um tirano? Como? Não tem sentido isso. É bonito para os outros, mas para você, isso não tem valor. Não gera crescimento. Então, ao pegar o Evangelho, destitua-se desse lugar de crente e tome consciência da sua imortalidade. Sujeito espírita, sabe aquele acidente que teve? Pois eu ia naquela lancha e fui salvo. Deus me salvou. Deus é assassino, porque ele salvou e matou os outros. É uma mentalidade totalmente medieval. A morte não é uma tragédia. A tragédia do espírito é a ignorância. Essa é a tragédia. A tragédia é quando você não se apropria do que a vida lhe dá e prejudica a si mesmo e aos outros. Isso é uma tragédia. Para desencarnar, por dia desencarnam 250 mil pessoas por dia no mundo. Todo dia vai gente. Todo dia volta. Um dia vai ser você, um dia vai ser eu, todo mundo vai. Então fica aqui preocupado com a morte. Eu quero viver intensamente, apaixonadamente. Porque a vida, ela tem que ser vivida intensamente. E não meia boca, né? Se escondendo do viver, né? Querendo ser melhorzinho para agradar ao seu Deus. Não queira isso. Não queira ser melhorzinho para agradar ao seu Deus. Tente sentir Deus. Se você sentir, a relação é outra, é diferente. Não vai existir julgamentos, não vai existir punições. O Criador fez a criatura para se manifestar pela criatura. Deus se manifesta pelo humano. A obra-prima de Deus é o ser humano, não é o universo, não. É o ser humano. Existe algo de mais maravilhoso do que a pessoa humana, o ser humano, qualquer que seja. Não tem nada de mais interessante. Uma árvore, uma pedra, uma montanha, um mar, uma pessoa. O mar, ame uma pessoa, que é um desafio muito grande, complexo. É complexo amar uma pessoa. É muito complexo. Porque antes de você sentir esse amor, você vai passar por uma série de sentimentos desencontrados, posse, ciúme, medo, insegurança. Para amar alguém é algo muito difícil, muito complexo. E por ser difícil e complexo, que se torna um desafio. Um desafio. Você precisa de algumas encarnações para dizer de fato que você sente o amor por uma pessoa. Porque imagine, acabou? Placa deste eu pensei que me deu fim aí, E aí fez a maior tranquilidade assim, vai ser Jesus. Fechando, para não cansar vocês. Eu tinha umas histórias para contar, mas
Mas como nós somos espíritos imortais, outro dia, outra encarnação, conversa. Mas por fim, o amor que você vai encontrar em Jesus não é esse que foi ditado pelos judeus. Não é esse que está escrito lá: amai o próximo como a si mesmo. É amai os vossos inimigos. Que se traduz em leveza quanto ao erro do outro. Leveza. Se você condena alguém, você não é seu amigo. Se você condena alguém, você projeta algo de você. O ser humano não precisa de condenação. O ser humano precisa de amorosidade. E o Evangelho, para mim, é um roteiro que nos ensina a sermos pessoas amorosas uns com os outros. E, principalmente, nos leva à consciência de que nós somos espíritos imortais. Isso é fundamental. Essa é a razão do Espiritismo. Muita paz. Não deixe pra amanhã, pode faltar o tempo. Não deixe pra depois talvez não chegue a senda a meta. Sem medo, sem pressa, mais tarde ou mais cedo, o que é certo virá. Não deixe a vaidade mover o que desejas. Não pense na maldade e assim estabeleça os elos que prezam as palavras de dentro. Seja todo intenso, cuide do coração. Tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus, Pai, ponto de tentar manter o riso, tentar não desistir em vão, permitir o silêncio, a calma, viver a mansidão, fazer valer a rica chance de ser bom. Soberano é Deus,